Olá, sou Mário Medina, sócio fundador da Investir Juntos, e esse é o Papo de Investidor. Hoje eu converso com Bo Williams, que é um engenheiro americano especialista em renda variável. Ele vai trazer muitas dicas valiosas para os nossos investidores. Vamos lá? Olá, Bo, muito obrigado pela presença nesse Papo de Investidor, vai ser um papo muito legal. Obrigado mesmo pela sua presença. Eu agradeço o convite, sou super fã do seu trabalho. Excelente. Vamos começar? A gente queria primeiro começar explorando, entendendo um pouquinho como foi sua transição de engenheiro da Marinha Americana para um analista e especialista em renda variável e um trader aqui no mercado brasileiro. Na verdade, eu nunca imaginei estar onde eu estou hoje. Eu sou dos Estados Unidos, engenheiro, gosto muito de matemática, ciências, etc. Já trabalhei num submarino nuclear. Que interessante. Caçando russos assim abaixo do Polo Norte, a União Soviética, vamos dizer. Depois eu fui por robótica e eu nunca pensei no mercado financeiro. Até um dia um amigo meu falou assim, "Bom, você tem que colocar dinheiro na bolsa americana, assim, porque realmente está dando uma boa grana." Assim, bolsa, o que é bolsa? Não quer saber da bolsa? Não, faz isso. Então eu coloquei $50 mil numa conta em Charles Schwab, nos Estados Unidos. Aí comecei a operar, entre aspas. Eu não sabia nada sobre mercado, sobre preço, sobre gerenciamento de risco, carteira, psicologia, nada. Só que em 18 meses eu tripliquei meu dinheiro. Impressionante. Achei que eu era um gênio. Na verdade, é o mercado que fez isso tudo para mim e para todo mundo naquela época. Foi 1995. Porque o mercado estava em forte tendência de alta e qualquer besteira que a gente fazia dava dinheiro. Então a gente fazia tudo de errado. O famoso bull market. O bull market faz todo mundo virar um gênio, realmente. Que a gente alavancava, a gente comprava mico, a gente tentava comprar no fundo. Era terrível assim, do ponto de vista operacional. Mas o resultado estava lá. Na verdade, foi o pior cenário que poderia ter acontecido comigo. Porque deu certo por alguns anos, mas quando veio a virada dos Nasdaq e a gente continuou fazendo besteira, perdi todo aquele dinheiro e mais ainda, botei depois a perda, mais dinheiro ainda da aposentadoria, foi pro ralo também. Eu falei, preciso parar. Então eu resolvi parar, porque na verdade foi a primeira derrota que eu sofri na minha vida. Mas o mercado financeiro me botou nas costas. Na verdade, eu me botei nas costas por falta de preparação. Então, eu resolvi parar para estudar como os profissionais realmente ganham dinheiro no mercado financeiro. E foi aí que você desenvolveu a sua metodologia, que é tão conhecida hoje, que é a FICUB, né? Esse foi o início do FICUB. FICUB nasceu com todo esse processo. Acho que eu virei gringoleiro, né? Eu não desisto nunca. Então eu comecei a estudar e tudo sobre análise técnica, tudo sobre comportamento de preço. Mas a grande maioria, eu diria que 99% que eu aprendi, eu joguei fora, porque era muito complicado, não fazia muito sentido. Na verdade, o Mário só tem dois comportamentos de preço. Ou ele está em tendência ou consolidação. Tendência dá dinheiro, consolidação tira dinheiro. Então, eu decidi de aprender, de identificar, assim, tranquilamente, sem ambiguidade, quando o mercado está em tendência, quando está em consolidação. Esse foi o primeiro passo. Depois, uma coisa interessante, a tendência, quando ele ganha combustível, como se fosse parar no posto de gasolina e abastecer, ele continua. E se ele não conseguir abastecer, ele para, entra na consolidação. Então, desenvolvi uma maneira de ver onde estão os postos de gasolina no gráfico. E até hoje está andando muito bem, assim, o FICUB. Está ajudando muita gente. Tem quantos anos da criação do FICUB até agora? O FICUB começou, eu acho que comecei a estudar sobre isso em 98, 99, mas ele nasceu de verdade em 2001. Em 2003, eu fui para os Estados Unidos e fiz algumas palestras em Los Angeles, Chicago, Denver. O povo adorou, aí eu resolvi ir nessa direção. Comecei no lado educacional, mas mesmo tendo FICUB na mão,
ele não funcionava para mim. Eu estava machucado demais das besteiras que eu fiz, o dinheiro que eu perdi. Eu perdi $300 mil, né? Não precisava perder toda essa grana. Então, a gente tocou do lado educacional, o povo gostou muito do Ficube, mas eu nunca fui satisfeito com isso só. Então, a gente começou a botar em prática, aqui no Brasil, com o primeiro site, primeiro serviço operacional online chamado Trade ao Vivo. Então a gente operava mini índice, mini dólar e day trade. Depois progredi para o Clear, corretora Clear, fui sócio lá, fomos adquiridos pela XP. E agora estou autônomo faz 2 anos e a gente está levando o Ficube para o mundo. Que legal. Mas a transição realmente, tudo por causa disso. E por isso eu nunca imaginei estar aqui, porque eu estava muito feliz, trabalhando como executivo na indústria robótica, mas eu não podia largar esse desafio de entender como o mercado realmente funciona. Perfeito. E você contou um ponto super interessante que tem a ver com a sua virada, né? O momento da virada. Sim. Né? Que você começou a colocar em prática esse aprendizado, criando a metodologia, mas tem um elemento que você fala muito em todo o conteúdo que você reproduz aí para milhares de pessoas, que tem a ver com a psicologia do mercado, né? Junto com a metodologia, a psicologia do mercado faz toda a diferença, não faz? Eu estava a sempre dar opinião, como eu sempre fazia planos e tomava passos pequenos, visualizava o futuro e trazia o meu futuro para mim. Então, quando eu entrei no mercado financeiro, eu acho que eu fazia a mesma coisa, só que eu tentei aplicar isso em cima do preço. E o preço é caótico, ele faz o que ele bem entender. A gente não consegue controlar ele. Mas se a gente aplicar isso internamente, se a gente entender o que é necessário realmente de ter êxito no mercado financeiro do ponto de vista psicológico, nós podemos virar traders e investidores de sucesso. Só que não é fácil, é contraintuitivo. Nós nascemos de ponta cabeça em relação ao mercado financeiro. E tem algumas coisas a ver, assim, coisas simples. Por exemplo, a gente aprende a vida inteira. Comprar barato é bom e comprar caro é ruim. Mas isso, na verdade, é o oposto do mercado financeiro. Quando o mercado pega a tendência, tem que pensar lá no futuro. Mesmo que ele está em R$50 hoje e estava em 20 um mês atrás, não podemos pensar que ele está caro agora. Tem que olhar e pensar, ele vai estar 100, 200, 400 mais para frente. Isso é contraintuitivo para a grande maioria. E tem um grande estudo do Daniel Kahneman e Amos Tversky, né, o chamado Prospect Theory, e eles provaram que quando a gente está ganhando, a gente tem uma perspectiva diferente do que quando a gente está perdendo. Nossa reação visceral, né, o lado intuitivo, sistema límbico, pega controle da gente e a gente faz o oposto do mercado. Quando está ganhando, tira da mesa, fica satisfeito, tira da mesa. Quando está perdendo, aposta mais, assume mais risco para apagar a dor e acaba desafiando o matemático do mercado e perdendo mais. Então, nossa tendência é criar uma bola de neve de perdas e ficar satisfeito com uma coisa pequenininha de ganho. Mas no mercado financeiro tem que ser o oposto. Quando você ganha, tem que ganhar bem e quando perde, sempre perder pouco. Muitas pessoas têm dificuldade com isso. E eu só aprendi isso em 2007 e 2008, quando li um livro muito importante chamado Trading in the Zone, by Mark Douglas. Depois que eu li esse livro, virei a chave mesmo. E a gente vê muito investidor também agindo no movimento ainda de manada, né? Porque ouviu dizer, ou com raciocínio de ancoragem. Sim. E como você bem explicou, o mercado financeiro ele é contraintuitivo, né? E se realmente a gente não tem conhecimento sobre a psicologia do mercado, a gente tende a tomar decisões impensadas em momentos de estresse ou não levado por informações, né? Sim, total. Um bom trade system, né? O meu sistema Ficube, ele é matemático, estatístico. Ele tem o que chama de expectativa positiva. Quer dizer, no longo prazo, ele vai ganhar dinheiro. As probabilidades estão no nosso favor. Então, a ideia é simplesmente executar corretamente o trade system. Isso é um processo racional. Quando a gente arrisca demais
ou arrisca dinheiro que a gente não deveria, ou a gente opera contra o sistema e começa a sentir ansiedade, medo, emoção, aí você entra no sistema límbico e não consegue ficar racional. E esse é o grande problema. Quando as pessoas querem sentir emoções no mercado financeiro, eles estão no caminho de perder muito dinheiro. Investidores, olha que dica valiosa que o Bo acabou de dar. E agora, fazendo um gancho sobre renda variável no Brasil, nosso momento de renda variável no Brasil. Fala um pouco sobre a sua visão. Bom, eu já vi vários movimentos fortes em mercados internacionais desde os anos 80. Então, no Japão, durante a década de 80, nos Estados Unidos, 90, China, depois virada do milênio. Também o Brasil estourou 2002 para 2008 e a gente sofreu de 2009 até 2016 uma consolidação terrível, uma queda lenta. Mas em 2016 ele chegou no ponto Ibovespa muito importante do ponto de vista técnico. Até o meio do ano ele começou a confirmar. A gente tem grandes possibilidades assim do longo prazo. Em 2017 a gente confirmou tudo isso. Aí comecei a estudar por que a gente teve tantas bolhas bonitas lá fora e aqui se poderia aplicar esse mesmo cenário aqui. Né? Porque desde que eu cheguei aqui, todo mundo fala para mim. Esse foi em 97 quando eu cheguei. Agora é nossa vez, agora é nossa vez, agora é nossa vez. Mas eu acho que agora é a nossa vez mesmo. Até a capa do The Economist, né? Brasil sim. Takes off, né? Em algum momento, né? Sim, sim. Mas a gente tem vários fatores em nosso favor dessa vez. Principalmente a questão demográfica. Quando um país chega com o maior número de pessoas com 50 a 55 anos, isso normalmente é o auge da economia real. Você pensa assim, quando alguém chega com essa idade, já colocou todos os filhos na faculdade, já tem casa do sítio, tem alguns carros, tem uma lancha, mas ele começa a pensar, eu acho que eu tenho tudo que eu quero, eu já gastei muita grana, talvez eu quero ter menos, ver mais, eu vou começar a conservar, não vai gastar tanto, começa a pensar na aposentadoria. Então, a gente vê esse comportamento das pessoas dessa idade e como eles têm uma maior porção da população, a economia começa a sofrer. Isso vai acontecer no Brasil em 2040. Então, nós temos 20 anos bons até chegar lá. Agora, eu vi isso, Mário, nos Estados Unidos, no início dos anos 80, quando começou software, computador, etc. Depois, internet, toda comunicação, etc. Então, uma bolha muito grande tecnológica, mas também é uma bolha demográfica, onde hoje em dia a maioria dessas pessoas que têm 30 anos vão começar a ganhar mais, fazer filhos. A gente tem outras coisas interessantíssimas, baixos juros, vai liberar, por exemplo, a possibilidade de fazer um empréstimo contra o próprio casa com juros relativamente mais baixos. Isso vai fazer a circulação, velocidade do dinheiro na economia crescer. E aí, quando acontece isso, a economia cresce fortemente e a bolsa vem juntos. Então, renda variável, realmente, isso é a nossa vez. Eu vejo Ibovespa em 500 mil pontos. Isso seria, assim, nada fora do comum. Atenção, investidores! Olha, mais uma vez, olha que informação, um dos maiores nomes de renda variável do Brasil. O Bo enxerga a bolsa em 500 mil pontos. Sim, eu acho que dentro de 10 anos vamos estar lá. Incrível. Eu não tenho dúvida que a gente tem essa capacidade. Tudo indica isso. Então, todo esse dinheiro que está nos outros continentes está tentando achar um lugar. Eu acho que o Brasil vai finalmente pegar essa grana e vai decolar. Então, quem está preparado, de ponto de vista psicológico, gerenciamento de risco, e entende um pouco de tendência, com movimento de preço, vai ter excelentes oportunidades. Eu não tenho dúvida disso. Maravilhoso. Bom, e qual dica que você daria agora para os investidores que estão começando a sua jornada? A primeira grande dica é vai com calma.
vai com calma, que o mercado financeiro tem muitas oportunidades, realmente. Mas é um lugar com risco. Então, como qualquer outra tarefa na vida, a gente precisa estudar primeiro. O objetivo deveria ser aprender de operar corretamente para poder primeiro sobreviver, entender e mitigar os riscos, para depois operar corretamente, aí o dinheiro vem como a consequência das operações bem feitas. Então, para operar bem, tem que saber o que estamos fazendo, tem que treinar com isso, e durante essa fase, não podemos pensar em ganhar dinheiro, arriscar muito, não pode ficar ganancioso pensando, cara, vou entrar nessa renda variável para ficar rico. Não, o dinheiro não aceita desaforo, a gente vai sempre procurar retornos bem atraentes, mas de baixo risco, e compondo esses dados ano após ano, lá daqui a uns 20 anos, o resultado é fantástico. Sempre os juros compostos, né? A mágica dos juros compostos na linha do tempo, pensamento de longo prazo, não é bom? Sim, muitas pessoas acham que entram no mercado para ganhar dinheiro. Não entendo que a primeira coisa é conservar o capital que tem. Importante entender isso. Então a gente fala assim, perdeu 10%? Para. Porque você vai conseguir recuperar 10%, mas 100% não. Então, vai com calma, aprende primeiro. Eu acho que é importantíssimo ter um bom mentor, ou uma comunidade, ou um belo site como Investir Juntos, para que você possa realmente se habilitar, habilidades matemáticas, psicológicas, operacionais. Depois a gente fala assim, um bom trader não está feliz porque ele ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro porque ele está feliz. Então, a energia que a gente coloca dentro do mercado, ele reflete de volta para a gente. Então, vamos tentar ter vidas saudáveis, procurando o bem do outro, aprendendo, crescendo, com confiança, aplicando o que funciona, e aí vem o resultado de tudo isso. Perfeito. E educação financeira é a chave desse sucesso, sem dúvida, né, Bo? Sem dúvida, sem dúvida. Bo, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo de Investidor de hoje. A gente teria assunto para falar mais muito tempo, mas muito obrigado realmente pela sua presença, por trazer conteúdo de tanta qualidade para o brasileiro, né, por ter construído esse caminho tão legal e único no olhar de renda variável no Brasil. Muito obrigado realmente pela sua presença. Eu agradeço o convite. Eu sou super fã também do trabalho em Investir Juntos. Eu acho que o trabalho de educar realmente e colocar nas mãos as ferramentas que realmente vão beneficiar os brasileiros no mundo financeiro, isso é fundamental. Vocês estão de parabéns por esse trabalho. Muito obrigado. E esse foi o nosso Papo de Investidor de hoje. Hoje com Bo Williams, um papo super legal. Continue acompanhando os nossos conteúdos personalizados no site. E deixaremos também todos os contatos do Bo, redes sociais e o site do Ficube aqui na descrição do nosso vídeo. Um abraço!